Olá, Lijortana, eu sou Marina Couto e hoje eu quero falar com você sobre essa obra maravilhosa que, além de compor a literatura brasileira aí como uma das mais expressivas obras do nosso país, foi indicada para o seu concurso. Então, vamos falar um pouquinho sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos? Cola aqui comigo e vambora que o assunto é sério. Fechou? Pessoal, é o seguinte. Eu sei que vocês estão aí pensando, né? Ah, meu Deus, e agora? O que eu tenho que saber para fazer essa prova? E aí, então, eu quero fazer com vocês uma análise não só da parte da matéria em si do modernismo, tá? Porque Graciliano Ramos, ele compõe o modernismo brasileiro, mas vou fazer com vocês aqui um resumão da obra Vidas Secas. Lembrando que nenhuma análise de obra e nenhum resumo ou resenha substitui a verdadeira leitura. Então, eu espero que vocês leiam o livro, beleza? Beleza, Má. Então, vou sumir um pouquinho aqui para a gente desenhar aquelas montanhas que vocês sabem que eu adoro desenhar, para vocês entenderem o contexto histórico, artístico e literário de Vidas Secas. Vamos lá? Vamos lá então comigo, porque essa obra é muito importante. Pessoal, antes da gente entrar aqui nessa parte aí da geração de 30, eu vou fazer com vocês aqui aquelas minhas montanhas que eu adoro e que vocês sabem que eu adoro pra gente poder entender um pouquinho onde estava o Brasil nesse momento aí em que Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, tá? Então vamos lá, só para vocês lembrarem, aqui eu vou falar especificamente do Brasil, fechou? Então só para vocês lembrarem, o Brasil ele aparece na literatura, tá? Ele aparece na literatura a partir de 1500, que é quando a gente descobre, entre aspas, o Brasil, né? Então, o que acontece aqui? Enquanto lá na Europa tá rolando o Renascimento, lá na Europa tá rolando o Classicismo, Camões está escrevendo lá sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem a literatura quinhentista. A literatura quinhentista, como vocês já sabem, né? Ela vai ser dividida em duas: a literatura jesuítica e a literatura informativa, tá bom? Literatura informativa. Opa, deixa eu chegar para cá. Aí. Por que isso é importante para a gente, Má? Porque a forma como, deixa eu voltar aqui para vocês, a forma como o romantismo vai fazer a identidade nacional tem muito a ver com a literatura informativa. A literatura informativa é uma literatura produzida em 1500 que tem o objetivo de passar informações sobre a colônia para a metrópole, tá bom? Então, por exemplo, toda essa visão que a gente tem do Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, essa visão foi construída aí durante a literatura informativa. E o primeiro documento a falar sobre o Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha, também chamada de Carta de Achamento ou Descobrimento do Brasil. Beleza? Beleza, Mar, fechou. E aí o que acontece? Passam-se, vou voltar aqui, alguns anos, né? Passam-se alguns anos. Deixa eu tirar aqui esse. Deixa eu pôr outra cor aqui. Passam-se alguns anos. Fazer verde e rosa, que é a cor da mangueira, a estação primeira. Então, passam-se alguns anos, nós temos lá na Europa o movimento de contra-reforma, a contra-reforma cristã. E aqui no Brasil nós temos o ciclo da cana-de-açúcar, lá em Salvador. O que acontece nessa época? Acontece aqui o Barroco. E aí no Barroco nós temos, né, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, o Boca do Inferno, como principais nomes aí do Barroco. Lembraram? Só para vocês lembrarem. Beleza. Só que o rei de Portugal, ele fica chateado porque até então, até 1600 aí, tá? Em 1500 lá o quinhentismo, 1600 e pouco o Barroco, ele não tinha descoberto ouro aqui no Brasil ainda. Então ele chama os bandeirantes.
E os bandeirantes, eles vão vir parar aqui em Minas Gerais, né? E aí, enquanto lá na Europa eu tenho o iluminismo, aqui na América a gente tem a independência das 13 colônias, aqui no Brasil a gente vive o ciclo do ouro. Tô passando rápido para a gente chegar onde interessa, tá? E a Inconfidência Mineira, na literatura, eu vou ter o arcadismo. O arcadismo, que não sei se vocês lembram, mas é aquela literatura que vai pensar na nos autores como se eles fossem pastores, aí tem todas aquelas ideias lá, né, das tópicas neoclássicas, como Carpe Diem, Inutilia Truncar, Aurea Mediocritas, essas questões todas. Fechou? Beleza. Má, por que você está falando isso? Porque a partir de agora é que chega o que nos interessa, tá bom? Vocês lembram que a Inconfidência Mineira, ela ocorreu aqui então, por quê? Porque Portugal estava ficando com o ouro do Brasil. E aí, uma galera que tinha nascido aqui no Brasil e foi lá para a Europa estudar, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Joaquim José da Silva Xavier, essa galera que fazia parte da corte aí de Minas Gerais, eles falaram bem assim, cara, não tá certo. Então a gente quer pedir a independência de Minas. E aí foi o movimento da Inconfidência, lembra? Só que esse movimento não deu certo porque um dos caras traiu o movimento, que foi Joaquim Silvério dos Reis. E aí, quando Joaquim Silvério dos Reis traiu o movimento da Inconfidência e a galera foi presa, foi no mesmo ano da Revolução Francesa. E aí, para a gente, isso é muito importante, porque com a Revolução Francesa, lá na Europa, que aconteceu? Napoleão Bonaparte, um pouco mais à frente, vai decretar o bloqueio continental. E com o bloqueio continental, a gente tem Dom João VI, pega a galera, bota no barco e hashtag partiu Brasil. Então, em 1808, a coroa portuguesa chega ao Brasil e aí nós damos início ao nosso processo de independência e iniciamos o romantismo. O romantismo, então, vai ser marcado pela criação da identidade nacional. Guarda isso aí, porque a gente vai precisar disso aí na frente. Vai ser marcado pela formação da identidade nacional. A galera do romantismo, né, que o romantismo ele vai ter duas produções literárias, uma produção na poesia, que são as gerações poéticas, e uma produção na prosa, que vão ser a prosa romântica. E essa galera vai fazer o quê? Vai valorizar o indígena, vai valorizar a natureza, vai valorizar o que eles consideram símbolos nacionais, beleza? E aí, dentro do romantismo, eu crio aqui, a partir do romantismo, o que a gente chama de literatura brasileira. Então, presta atenção. De quinhentismo, opa, do quinhentismo até o arcadismo, eu tenho o que a gente chama de literatura colonial, porque o Brasil ainda era colônia. O Brasil não era país. E do romantismo até hoje, a gente tem o que a gente chama de literatura brasileira. Fechou? Fechou, então. O romantismo vai ser marcado aí, né, pelos romances indianistas, pela busca da identidade nacional. E vai ser uma construção cultural que vai valorizar o que eles consideram genuinamente brasileiro. Então, o que vai acontecer com o romantismo? Eles vão voltar os olhos para o passado. Ó, aqui, ó. Voltar os olhos para o passado. E aí, quando eles voltam os olhos para o passado, eles voltam os olhos para quem? Para a literatura informativa. Então, o romantismo meio que cria uma identidade nacional que é uma cópia daquilo que foi escrito na literatura informativa em 1500. Ou seja, a gente declara a independência, mas ao mesmo tempo em que a gente está independente como nação, a gente não está independente culturalmente, porque a gente mantém uma visão eurocêntrica sobre o Brasil, porque os olhares do romantismo se voltam para a literatura quintista, que foi escrita por Portugal. Beleza? Beleza, então, Mar. Fechou. Vou sumir aqui de novo. Passa-se um tempo, o que acontece?
A galera lá chega e começa a pensar a vida por meio do cientificismo. E aí nós temos o cientificismo como o contexto histórico do realismo. O realismo que vai ter três correntes, tá? O realismo psicológico, que é o que dá nome ao contexto como um todo, por causa de um grande escritor que é Machado de Assis, o naturalismo e o parnasianismo. No realismo, então, o autor ele vai fazer como um cientista. Ele coloca a sua posição como a posição de uma pessoa que tem que observar, analisar, experimentar e, de maneira metodológica, precisa descrever os fenômenos sociais e humanos. E aí, no realismo, nós temos então essa visão desnudada das mazelas sociais, nós temos a visão das contradições do ser humano, né? E tudo isso aí que vocês já conhecem de Machado de Assis. Beleza. Passa-se mais um tempo, o Brasil, então, busca, né? Depois, o que que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês. Vou explicar aqui em história para vocês entenderem um pouco. Então, vai lá. No quinhentismo, estava lá em 1500. No barroco, 1600. No arcadismo, eu tinha o quê? Eu tinha o ciclo do ouro, 1700 e pouco. Aqui, do romantismo para frente, eu vim aqui, né? Com 1808, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. 1822, proclamação da independência do Brasil. 1888, opa, abolição da escravidão. 1889, proclamação da República. Então, o século XIX foi um século muito importante para o Brasil. E aí, quando a gente teve a abolição da escravidão, os escravos, eles foram, né, tiveram que sair da casa dos seus senhores e aí eles foram para os aglomerados urbanos. Esses aglomerados urbanos, que vão ser os cortiços, as casas de pensão, eles ficavam ali no meio da cidade. E aí o realismo e o naturalismo vão se importar muito com isso, vão falar bastante da questão do, principalmente o naturalismo, né? O livro O Cortiço faz parte do naturalismo. Só que aí o que que acontece? O Brasil passa por um momento aí na passagem do século XIX para o século XX, em que ele vive o que ele chama de Belle Époque, ou Belle Époque, depende aí do seu francês. Essa época é uma época em que o Brasil tenta imitar as cidades europeias. E aí, o que que ele faz com os cortiços? Ele retira ali dos centros urbanos e leva para as periferias. E aí, nessa época, nós vamos produzir uma arte, que é uma arte que se preocupa muito com a impressão, com o belo, com a sensação, que é a arte impressionista, que na literatura vai ter aí como nome simbolismo. Só que, galera, tudo isso que eu fiz aí de rosa e de verde, as cores, né, da mangueira, tudo isso vai ocorrer então lá do século XVI, 1500 e pouco, até os meados o início do século XX, e tudo isso vai ficar num jogo entre razão de rosa e emoção de verde. Então predomina a razão, predomina a emoção, predomina a razão, predomina a emoção. Até que em 1914 nós temos a Primeira Guerra Mundial. E aí, galera, ferrou foi tudo. Não cabe mais, dentro da Primeira Guerra Mundial, não cabe mais com a Europa completamente devastada, os países da América tendo que produzir, Estados Unidos crescendo graças à indústria bélica, depois de todo aquele cenário de destruição, não cabe mais ficar fazendo essa arte dicotômica, essa artezinha assim, né? Não dá mais para a gente fazer. Então, o que que a gente vai fazer depois da Primeira Guerra Mundial? A gente vai começar um movimento de vanguardas e um movimento de ruptura com tudo o que foi estabelecido até então. Porque junto com a Primeira Guerra Mundial vem as inovações tecnológicas. A gente sabe que todo período de guerra
acaba sendo muito marcado pelo crescimento tecnológico. Infelizmente, o ser humano cria muita coisa, principalmente para destruir outras. E aí, com as inovações tecnológicas, nós vivemos uma modernização de tudo o que o país, não só o Brasil, né, mas de tudo o que o mundo vivia. E aí não cabe mais para a gente esse joguinho entre razão e emoção. E aí nós vamos dar início ao modernismo. Só que é claro que a gente não acorda modernista, né? A gente passa por um período de transição, que vocês aí que estão tentando esse concurso conhecem bem, porque já viram isso, né? É um período de transição que é chamado de pré-modernismo. Esse período de transição, que é o pré-modernismo, ele aqui no Brasil, ele tem umas pessoas que são importantes para a gente. Tá? Vou colocar aqui pré-modernismo para você saber que é um período de transição, por isso que ele está coloridinho. E esse período, ele é muito importante para a gente porque ele é marcado por 4 grandes escritores. Um deles é Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, vocês lembram lá. O outro é Augusto dos Anjos, que é o único poeta que vai escrever um livro que chama Eu. O outro é Monteiro Lobato, que vocês conhecem bem, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas para a gente tem uma pessoa importantíssima aqui, que é quem? Euclides da Cunha. Então, aqui no pré-modernismo, para a gente tem uma pessoa importante, que é Euclides da Cunha. Euclides da Cunha vai escrever um livro que chama Os Sertões. E é dele aquele jargão que todo mundo conhece, que ele fala bem assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O que Euclides da Cunha percebe? Ele percebe que a modernização, ela dividiu o Brasil em 2 países, em 2 Brasis. Um Brasil do Sudeste, que teve acesso a todas as inovações tecnológicas e com isso se desenvolveu, e um Brasil do Nordeste, da marca da seca, da marca das guerras, inclusive os Sertões vai contar sobre a Guerra de Canudos, tá? E aí Euclides da Cunha vai mostrar pra gente então a visão do sertanejo como um homem bruto, e o sertanejo é, antes de eu sumir aqui para vocês enxergarem, antes de tudo um forte. Então a primeira pessoa, opa, vai. A primeira pessoa a falar com a gente aqui do sertanejo como um forte é o Euclides da Cunha. Isso é muito importante porque no final de Vidas Secas, Graciliano Ramos vai falar bem assim: o sertão continuará mandando para a cidade homens brutos, homens fortes, como Fabiano, Sinhá Vitória e os 2 meninos, né? O menino mais velho e o menino mais novo. Então aqui a gente tem essa intertextualidade. Euclides da Cunha que vai dividir esse Brasil e vai nos mostrar um sertão estagnado, vai mostrar essa divisão. E aí, com o pré-modernismo, nós começamos então essa visão um pouco mais crítica sobre o mundo. Só que o modernismo, que vai ter 3 fases, aí eu vou colocar aqui para vocês, o modernismo, ele tem 3 gerações, tá? Tem 3 gerações. A primeira geração é a geração iconoclasta, é a geração demolidora, que é a geração de 22, tá? A geração de 22, que começa em 1922 com a Semana da Arte Moderna, vai ser uma geração muito preocupada com uma criação de uma reconstrução da identidade nacional. Ah, Má, então por isso que você falou lá do romantismo, né? Foi exatamente isso. Essa, né, tem 2 momentos da literatura em que a gente se preocupa muito com a identidade. O primeiro momento é o romantismo aqui, ó, de verdinho aqui para você. O segundo momento, que é quando o romantismo, que é quando a gente cria a identidade nacional. O segundo momento é quando a gente reconstrói essa identidade.
Porque lembra que eu falei com vocês que o romantismo virou os olhos para o passado e acabou imitando o que a Europa dizia? Então, aqui nós vamos ter uma coisa diferente, que é o quê? A reconstrução de uma forma crítica. Não sei se vocês lembram de Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas lembram que que o Quaresma, ele era ufânico. O romantismo é o nacionalismo ufânico, também chamado de ufanismo. O modernismo vai ser o nacionalismo crítico, sem exagero, sem aquelas idealizações toscas, tá? Então aqui a gente tem uma reconstrução da identidade nacional. E além da gente ter essa reconstrução da identidade nacional, o que a gente tem na geração de 22? A reconstrução do que era o fazer poético, que é o quê? A ruptura com os padrões, opa, com os padrões estéticos vigentes. Então, o que acontece? Na primeira geração do modernismo, eu tenho dois objetivos principais, né? Essa reconstrução da identidade nacional, ou seja, uma independência agora cultural. Não é à toa que é em 1922, não, tá, galera? 1922, olha aqui, ó, é um século depois da nossa independência. Então passa-se um século, a galera olha e fala assim, velho, a gente está independente, mas a gente continua imitando Portugal e a Europa em tudo. Tá na hora de uma independência cultural. E aí essa é a ideia do romantismo, sabe? Do romantismo, não, desculpa, do modernismo. Essa reconstrução da identidade nacional por de meio crítico, uma reconstrução que busque uma independência agora cultural. E aí nós vamos ter três grandes nomes, né? O Oswald e o Mário de Andrade. O Oswald vai ter um manifesto que é chamado Manifesto Pau Brasil, em que ele faz muitas paródias, críticas aí nessa ideia de reconstrução da identidade nacional e tenta, né, faz poemas piadas, poemas pílula e tudo mais. O Mário de Andrade, que junto com o Oswald vão fazer, né? Vai fazer o Manifesto Antropofágico, que aí entra a ideia da antropofagia, né? Que era o quê? Uma ideia de que o Brasil é miscigenado, antropofagia é o quê? Comer o homem, né? É como se fosse um canibalismo. E aí a antropofagia, o Manifesto Antropofágico ou antropófago, seria o quê? Você iria pegar tudo que vem de fora, então tudo que vem da Europa, bom, comer, tudo que vem da África, bom, comer, tudo que vem de todos da Índia, por exemplo, bom, comer, tudo que vem dos indígenas, bom, comer. Aí isso tudo ia se misturar na sua barriga, nas suas entranhas, e você ia vomitar. O que você vomita, esse amálgama cinzento, essa coisa que não dá para separar, que você não consegue pegar elementos como um todo, isso é o Brasil. Então, o Brasil seria essa mistura, essa miscigenação de culturas. A gente deveria aproveitar tudo o que vem e que nos forma e pensar que nós somos, na verdade, resultado de tudo isso, sem distinção de nada. Beleza? A geração de 30 é a segunda geração. E aí, essa geração, ela é a geração de 1930. E aí você vai lembrar que de 1930 até 1945 nós vivemos aqui a Era Vargas. Em 1929, opa, ficou escuro aí. A gente teve, deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro. Em 1929, a gente teve a quebra da Bolsa de Valores, e aí em 1930 a gente tem o início da Era Vargas, e essa geração de 30, ela vai abandonar a ideia iconoclasta lá da primeira geração, essa ideia de ruptura e disso e daquilo, e vai perceber, cara, eu esqueci de falar daqueles dois Brasis. E a gente passou esse tempo escrevendo e esqueceu de falar de problemas muito importantes, como os problemas dos retirantes, a questão da seca, a questão do êxodo rural, a questão do povo que está morrendo de fome. Então, a galera da geração de 30, o que eles fizeram? Eles repensaram isso e é a galera do engajamento social. Engajamento social. E é aqui que está Vidas Secas de Graciliano Ramos, beleza? É aqui que está Vidas Secas de Graciliano Ramos. Nesse Brasil,
que estava aí passando por todos esses momentos que eu acabei de falar com vocês. Nesse Brasil que acabava de iniciar a Era Vargas, numa América que tinha passado pela queda da Bolsa de Valores, num ambiente artístico em que era preciso falar da desigualdade, nesse país em que os fluxos migratórios do Nordeste para o Sudeste estavam aumentando, nesse país que estava vivendo fome, que passava por uma ideia da seca, nesse país em que os índices de desigualdade estavam altíssimos. É uma época em que nós temos um mundo dividido aí entre socialismo, na verdade, socialismo barra comunismo e capitalismo, tá? É uma época entre guerras, né? Entre as guerras, as primeiras guerras mundiais em que o mundo inteiro, né, se dividia lá entre o eixo dos aliados e a União Soviética. Então havia toda essa questão. Nesse contexto é que foi escrito Vidas Secas. Fechou? Fechou, Mar. Lembrei aqui então. Então, agora que eu coloquei aqui para você, eu vou sumir para você ver, ó, que a geração de 30 ela é marcada pelo abandono da postura de iconoplastia, né, estética, que era da geração de 22, e pelo amadurecimento das conquistas do modernismo. Essa geração, ela tem uma característica aí na prosa, né? São as características aí na prosa. Dentro da prosa, eu tenho na geração de 30 o neorrealismo regionalista, por isso que eu falei com vocês que era importante a gente voltar aqui, ó, para que a gente falasse do realismo um pouquinho. Então, aquelas mesmas características do realismo, elas vão aparecer aqui, só que numa forma nova. Por quê? Porque vai ser um neorrealismo que vai ser voltado para o regionalismo. O engajamento social, os nossos romances vão ser romances denúncia. A gente tem como nomes, grandes nomes aí, José Lins do Rego, que vai ter como marca o memorialismo, Jorge Amado, né, que vai falar lá da Bahia, a Raquel de Queiroz, que tem um grande livro aí que a gente sabe que também fala da seca, que é o 15, Érico Veríssimo, que tem a saga do Tempo e o Vento, né, e que vai falar dessa sociedade urbana do Rio Grande do Sul. Na poesia, a gente tem aí também nomes importantes, tá? Que a gente precisa falar. Então, na poesia, a gente tem essa discussão sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade. Há uma continuidade das conquistas modernistas, né? Principalmente aquelas questões voltadas à forma, a mas já há um interesse maior pelas formas tradicionais. Enquanto a geração de 22 ela vai romper com os padrões estéticos, a geração de 30 ela volta um pouquinho para esses padrões, tá? Grandes nomes aí, Cecília Meirelles, que tem essa característica aí da espiritualidade, do caráter efêmero, ou seja, transitório da vida. O Vinícius de Moraes, né, que vai ter aí a questão do lirismo amoroso, a importância, né, dele para a questão das canções, é o mesmo Vinícius que a gente conhece. O Jorge Lima, que vai falar muito também do Nordeste e da valorização da cultura negra. E o Murilo Mendes, que assim como Oswald de Andrade, tem uma pegada mais satírica, mais uma ideia de humor, de paródias e tudo mais, beleza? E para a gente mais importante, e é quem nós vamos falar demoradamente, é esse gatinho aqui, que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, então, era um cara que tinha suas questões políticas muito bem definidas. Ele defendia o comunismo, né? Inclusive, ele foi preso exatamente por isso. Teve seus livros, inclusive alguns livros dele foram queimados em praça pública. E aí ele vai ter na literatura essa pegada de denúncia, essa pegada de principalmente críticas, tá? A um processo que quem estuda aí, né? Acho que isso estuda em história ou é sociologia, que é o processo de reificação. O processo de reificação é uma das características, né, uma das consequências do capitalismo, e a reificação é a objetificação, a perda da humanidade, tá? O processo de reificação é a objetificação do homem. A ideia é a seguinte: o capitalismo ele tem uma marca que a gente conhece bem, que é a de monetizar e dar valor monetário, dar valor no capital, né, de capital
aos bens, todos os bens, sejam os bens materiais, sejam os bens imateriais, ou sejam aqueles bens inalienáveis. O capitalismo ele consegue transformar tudo em mercadoria. Por exemplo, o trabalho passa a ser uma mercadoria, a saúde, que deveria ser um direito de todos, pela sociedade capitalista, ela passa a ser uma mercadoria, e a gente tem os planos de saúde, né, as questões caríssimas. A segurança passa a ser uma mercadoria. Olha aí as câmeras, olha aí a questão de como que a própria polícia ela acaba sendo desvalorizada pelo povo e os sistemas de segurança privada acabam ganhando mais valor, né? Por quê? Porque o capitalismo ele consegue, de certa forma, mercadorizar, mercantilizar, né, todos os bens. E aí o Graciliano Ramos, ele defende isso, ele mostra como que essa relação com o capital faz com que o ser humano entenda que a exploração do outro é a única forma de obter lucro. Isso faz com que tanto quem é explorado, como o Fabiano, nosso personagem principal aí de Vidas Secas, como quem explora, que o Graciliano Ramos vai ter isso em outro livro dele que vai chamar São Bernardo, né, que é o Paulo Honório. Tanto quem explora quanto quem é explorado acaba perdendo a sua ideia de humanidade. Então ele acaba se distanciando dos valores humanos. Isso em Vidas Secas para a gente é muito forte, porque o processo de reificação em Vidas Secas vai ser marcado principalmente pela falta de linguagem da família de Fabiano, né? E principalmente também pela animalização das personagens. Então o Graciliano Ramos ele vai fazer muito essa denúncia. Para isso, quando ele vai falar disso, ele acaba usando algumas características que são bem deles, tá? Eu vou colocar aqui essas características para vocês, por isso eu vou sumir. Por exemplo, a economia linguística, a gente, embora tenha aqui um neorrealismo, a gente não tem aquelas adjetivações. E quando os adjetivos são usados, eles são usados com muita precisão lexical, ou seja, eles significam aquilo e pronto. Não há um floreamento das frases, as frases e os períodos são curtos. Os personagens, eles são desenvolvidos psicologicamente, tá? Mesmo que sem linguagem, por exemplo, o Fabiano não é uma personagem muito complexa, no sentido de ter uma linguagem bem rebuscada e tal. Não, o Fabiano, ele ele tem toda há uma descrição psicológica dele, mas essa descrição psicológica ela não é floreada, tá? Isso não quer dizer que o livro não seja poético, o livro é bem poético, tá, galera? Tem muitas críticas com relação à desigualdade social decorrente da modernização, eu já falei com vocês. E outra coisa, outra curiosidade que eu queria falar para vocês, muito importante, é que Vidas Secas é o único livro do Graciliano Ramos que é escrito em terceira pessoa, tá? Esse foco narrativo aqui, tá? Que eu vou falar com vocês mais à frente, esse foco narrativo em terceira pessoa é muito importante porque ele dialoga com essa ideia aqui, ó. Então todo livro ele é pensado para esse processo de reificação e para esse processo de perda da humanidade. Porque a falta de humanização do do Fabiano, da Sinhá Vitória, do menino mais novo e do menino mais velho, ele ele é muito, muito, muito marcante, né, essa falta, ela é muito marcante na obra como um todo. Então, o Fabiano é incapaz de contar a sua própria história, por isso que é necessário um narrador em terceira pessoa. Beleza? Beleza, Mar. Fechou, fechou, fechou. E aqui então eu tenho um comentário para vocês, tá? Eu não vou ler ele todo, vou só pegar algumas partes, mas aí depois vocês peguem esse eh, aqui na descrição do vídeo vai ter esse slide, provavelmente, e aí vocês pegam, tá? Então, Vidas Secas é um dos maiores expoentes da segunda fase modernista, como eu falei com vocês, é a geração de 30. O diferencial desse livro é o apuro técnico do autor, como eu falei com vocês, toda a técnica dele cai em cima desse processo de reificação, isso é muito importante pra gente, tá? O Graciliano, ele explora essa temática regionalista, utiliza o discurso indireto livre. O que que é o discurso indireto livre? O discurso indireto livre é quando eu tenho que a voz do narrador, anota aí, a voz do narrador se mistura à voz e aos pensamentos
dos personagens, beleza? Beleza, então eu tenho o discurso indireto livre. A narrativa ela é não linear. Eu vou marcar isso aqui com uma coisinha mais visível aí, tá? Então, temática regionalista, discurso indireto livre. A narrativa ela é não linear, tá bom? Não linear. O nome das personagens. Opa, a narrativa é não linear. O nome das personagens. E aí eu vou colocar. E a falta de nome. Porque uma coisa marcante aqui pra gente, que a gente não pode esquecer, é que os filhos do Fabiano não têm nome. Eles chamam os menino mais velho e o menino mais novo. Isso é muito importante pra gente também. Por quê? Porque demarca essa desumanização, ou seja, o processo de reificação, ou seja, uma desumanização das personagens. Enquanto o Fabiano se compara o tempo inteiro personagens com um tatu, com um animal, os meninos dele não têm nome. Então, olha lá, a falta de nome é a falta de identidade, é a falta total de ser e tudo mais, tá bom? Então, essa falta dos nomes das personagens é muito importante para a gente também. Fechou? Fechou. Confirmam literariamente a denúncia das mazelas sociais, como eu falei com vocês. Beleza? Beleza, Mar. Fechou. Então o livro consegue, vamos lá. Desumanização, como eu falei com vocês. Que a seca promove nos personagens. Então, a expressão verbal é estéril, como eu falei com vocês, é a falta de linguagem. Tão estéril quanto o solo castigado da região. A miséria causada pela seca é um elemento natural, né? Soma-se a miséria imposta pela influência social. E aí isso é muito importante, tá? Porque aqui, ó, a miséria em vidas secas, ela vem tanto pela natureza quanto pela linguagem. E aí eu tenho mais algumas coisas que são importantes, tá? Por quê? Porque o próprio homem é miserável consigo mesmo, porque o Fabiano, por exemplo, ele vai ser explorado pelo seu patrão e tal. Além dessa exploração do homem com o homem, eu tenho a exploração do Estado, porque eu tenho aqui uma força que impele, né, que coloca punições no Fabiano, que é o Estado, que é com o cobrador de impostos, e eu tenho também as forças armadas. Desculpa, galera. Essas forças armadas, tem um capítulo aí que a gente vai ver também que chama Soldado Amarelo. Tem dois momentos em que ele encontra esse soldado amarelo. Também vão ser uma forma de opressão. Então, essa miséria, como aqui fala muito bem para vocês, ó, ela é marcada também pela influência social, por essas forças. Não é só a natureza, a seca, simplesmente, que o Fabiano enfrenta. Ele enfrenta o Estado com o cobrador de impostos, ele enfrenta as forças armadas com o soldado amarelo e tudo mais, tá bom? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Aqui para aparecer o LJ para vocês, bonitinho aí. Então, os retirantes são, né, outra temática muito importante, é uma família de retirantes, e era um problema social da época, como é um romance de denúncia, é importante que vocês pensem nisso, né, que a crítica é sobre isso também. Como o próprio nome já diz, são alijados da possibilidade de continuar a viver no espaço em que ocupam. Então, é isso, né, eles são um povo sem lugar, sem identidade, sem tudo. Então, isso é muito importante também, sabe? A gente entender que a família de Fabiana é uma família sem lugar, é uma família que não não tem nem lugar, nem identidade, nem força. É uma família que é o tempo inteiro vilipendiada, o tempo inteiro retirada do seu lugar de ser humano, e tem o tempo inteiro seus direitos violados. Tudo bem? Beleza, então. Eu consegui usar. Ah, tá. Aí vamos lá agora para mais uma questão estrutural. Além do discurso indireto livre, da narrativa não linear, a gente tem aqui uma coisa muito importante, que é o quê, Má?
O Graciliano Ramos, ele vai colocar essa fragmentação identitária, ou seja, esse ser humano sem lugar, sem nada, na estrutura de Vidas Secas também. Então, eles não são fragmentados só de direitos, não são só direitos e identidades e humanidades fragmentadas. Os capítulos também de Vidas Secas vão ser interdependentes entre si, tá? Isso, independentes entre si. Por quê? Porque você pode ler um capítulo e ler outro sem necessariamente ser naquela ordem, tá bom? Apesar de o livro começar com uma retirada e terminar com uma retirada, aí a ideia deles serem retirantes, né? O livro é marcado pelo processo de travessia, isso é muito importante também pra gente, tá? Porque o livro inteiro é marcado pelo processo de travessia, por esse processo de retirada. Apesar desse processo todo de retirada, a gente tem o quê? A gente tem aí uma, eh, uma narrativa que é fragmentada, porque os capítulos, eles não precisam necessariamente serem lidos dessa forma. Inclusive, vou contar uma curiosidade para vocês. Graciliano Ramos começou Vidas Secas com um conto que chama Baleia, que depois virou um capítulo de Vidas Secas, tá? Beleza? Então, o primeiro, né, conto a ser escrito aí foi Baleia, primeiro capítulo. Então, ao utilizar um método de composição que rompia com a linearidade temporal costumeira dos romances do século XIX. Ah, nessa falta de linearidade, eles são capítulos que se ligam temporariamente, presta atenção nisso, porque tem questão que fala, não quer dizer que eles não são lineares, mas que eles não. Quando eu falo que eles não são lineares, não quer dizer que eles não se liguem temporariamente. Eles se ligam. Quer dizer que você pode ler um capítulo independente da ordem que você vai continuar entendendo a ideia, tá bom? Que eles são meio que capítulos. Quer ver? Black Mirror. Black Mirror, você não consegue assistir um capítulo independente do outro? Aquela série Black Mirror? É como se fosse isso. Só que aqui há uma ideia de temporalidade. Por quê? Porque eles começam migrando e terminam migrando. Há essa ideia de um ciclo sem fim de travessia. Beleza? Beleza, então. Então guarda isso aí, ó. Os capítulos se ligam temporariamente por relações de causa e consequência, tá? Mas essa falta, né, dessa ideia aí faz com que eles tenham uma autonomia que permite a leitura de cada um de forma independente, igual eu falei com vocês, como se fosse Black Mirror. Beleza? E aí, então, nós vamos agora fazer a análise crítica aí de Vidas Secas. Fechou? Então, galera, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui, que é uma coisa muito importante, é sobre o narrador. Eu já falei com vocês sobre o foco narrativo, né? Então, o foco narrativo, ou seja, o narrador nosso, ele é em terceira pessoa. Então, foco narrativo em terceira pessoa. Vixe, ficou feio demais, espera. Foco narrativo, tá? Em terceira pessoa. Esse narrador é um narrador onisciente, ou seja, é aquele narrador que sabe de tudo, ele sabe tudo que acontece com os personagens, ele sabe inclusive os pensamentos das personagens, tá bom? Esse narrador onisciente, ele é tão onisciente que uma das características utilizadas aí é o discurso, que eu já falei com vocês, indireto livre. O discurso indireto livre é aquele em que a voz do narrador se mistura não só à voz das personagens, mas também ao pensamento delas. O que faz com que esse nosso narrador, embora esteja distanciado, né, observando tudo e mantenha essa postura de distanciamento, ele consiga ser um narrador, entre aspas, solidário, porque ele não é que ele se coloca no lugar do Fabiano, mas ele consegue demonstrar para a gente um pouco dos sentimentos dele, já que ele usa esse discurso indireto livre e ele é um narrador onisciente. Então, olha aí, né, um narrador de terceira pessoa, vou colocar aqui de novo para vocês. Lembrando que esse slide vai estar aqui para vocês. Sugere uma tendência ao distanciamento e à manutenção de uma postura de isenção aí,
objetividade. Porém, esse nosso narrador, tá? Ele não deixa de explicitar seus compromissos ideológicos. Como eu falei com vocês, o Graciliano, ele inclusive foi preso, né, por causa das suas ideologias e tudo mais. Então ele se mostra solidário ao drama vivido pelos retirantes. E essa solidariedade vai se manifestar de duas formas fundamentais. Uma é o recurso da onisciência, tá bom? Por intermédio dessa ideia de que o narrador dá voz diretamente aos personagens. Então, oni significa tudo. Opa! Oni significa tudo. Ciência, saber. Então, sabe tudo. Beleza? Beleza. Então, além dessa questão da onisciência, a outra questão que ele faz é o uso do discurso indireto livre. Então, falei aqui para vocês, ó. Foco narrativo em terceira pessoa, narrador onisciente, discurso indireto livre. Fechou? Fechou. Isso vai fazer com que ele possa falar, né, mais diretamente sobre os desejos, sobre os sonhos, né, sobre as fúrias dessa família e vai fazer com que a gente entenda melhor. Então, guarda aí, não se esqueça, foco narrativo em terceira pessoa, narrador onisciente, tá? Discurso indireto livre. Beleza? Beleza. Agora vamos para aí a linguagem e o estilo, a linguagem e o estilo. Já falei com vocês que é um estilo seco, né? Assim como as vidas são secas, a gente tem um estilo seco. O que que isso significa na prática, Má? Que os adjetivos vão mostrar essa secura para a gente. Não vai ter floreio, e além de não ter floreio, né, eu vou ter adjetivos que marcam essa ideia mesmo de secura, que mostram pra gente, por isso que ele é neorrealista, é uma coisa até sensorial, você sente o que é essa secura. Então, olha lá, eh, até as cores são cores, né, avermelhadas, que não vão dar vida ao quadro. Então, pelo contrário, vão acentuar o ambiente árido, tá bom? Então, os adjetivos, eles vão ser todos uma extensão, não há uma idealização, sabe? Ele é uma extensão dessas vidas que são marcadas pela seca, da animalização do Fabiano, da Sinhá Vitória. Então, os adjetivos são sempre pensados dessa forma. Não há floreio, viu? Não tem muito floreio linguístico. O que tem aí é a coisa como ela realmente é. Existe o adjetivo? Existe, mas esse adjetivo ele é uma extensão mesmo das próprias personagens, no sentido de que tudo o que é utilizado como adjetivo é feito para que a gente entenda como é o drama da família lá, do Fabiano e da Senhora Vitória. Beleza? Então, o ambiente é exposto ao leitor logo de início, com chofre, com dureza, provocando choque e desconforto. Os personagens são também introduzidos por meio de adjetivos de carga negativa, né? Então, a maioria dos adjetivos tem carga negativa, tá? Então, olha lá, infelizes, depois eles são cansados e famintos, só depois é que eles vão apresentar os nomes, e mesmo assim, nós temos dois personagens que não têm nomes, né? Que são os filhos do Fabiano. É, o estilo do Fabiano, que é esse estilo seco, ele é marcado por frases curtas, já falei com vocês, né? Então não tem assim aquele floreio e tudo mais, mas como eu falei, não significa que não haja poesia, que não haja lirismo, tá bom? Então é um lirismo que não apela para recursos fáceis. Pelo contrário, né? Não precisa ficar fazendo você falar, nossa, veja como sofre a família de Fabiano, porque parte do pressuposto de que só de você saber um pouco sobre essa família, você já vai sentir o sofrimento deles, tá bom? E outra coisa muito legal que eu já falei com vocês é que o narrador utiliza muito o discurso indireto livre e que os personagens praticamente nada falam. Por isso que ele usa muito o recurso do discurso indireto livre, porque já que as personagens não têm a questão da linguagem, como a gente já falou anteriormente, todo pensamento, todo sentimento, toda ideia da personagem praticamente é passada por meio da voz do narrador, o que vai caracterizar essa fusão aí, que é o que a gente chama de discurso indireto livre. Fechou?
Fechou, Mar, fechou, show, show. Então vamos lá para as temáticas e críticas aí. Vamos falar um pouquinho dessas temáticas. Galera, a seca e a miséria que vão aparecer pra gente, tá? Vamos colocar aí, ó, adjetivos de carga negativa vão aparecer pra gente na ausência de floreios linguísticos, tá bom? Linguísticos vão aparecer pra gente por meio da descrição das personagens e da paisagem, tá bom? Vão aparecer para a gente pela ideia, né, da denúncia social, fechou? Pela falta de linguagem, que a gente vai colocar aqui mais na frente também. A desigualdade social, tá? A gente vai ter aí explícita nas comparações. Então, a gente tem aí as comparações das camas, a cama da Sinhá Vitória com a cama do Tomás da Bolandeira. A gente tem a questão dos sapatos e das roupas, que também vão mostrar muito pra gente essas comparações. Vou colocar ali na frente, tá? Que tá ainda em comparações. Então, os sapatos e as roupas, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente aí, tem um capítulo, né, em que eles vão para uma festa na cidade e eles se sentem esquisitos com essas roupas. Então, essa ideia, né, a roupa fica grande, não fica legal e tal. Uma ideia de que não é uma roupa comprada para eles mesmo, tá bom? Além das comparações, a gente tem aí a desigualdade, né? A ideia aí do próprio patrão, a desigualdade da justiça com o soldado amarelo, além de todo o a ideia dos retirantes. Eles são retirantes, lembra disso, é uma família de retirantes. Começa com a retirada e termina com a retirada. A questão do Nordeste, a questão da falta de terras, há um momento aí, num capítulo em que há uma crítica assim bem sutil à ausência de reforma agrária. Então, a falta de terras, tá bom? A ausência de direitos básicos, isso aqui permeia a obra como um todo, né? Não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem educação, não tem segurança. Tudo isso mostra a desumanização das personagens. E aí nós tornamos a falar do processo de reificação, né? A perda da condição humana, a retirada da condição humana. Beleza? Essa retirada da condição humana é marcada principalmente pela exploração do outro. E aí nós temos aqui dentro da exploração do outro, né? Três pontos aí muito importantes. A gente tem o patrão, a gente tem o governo com o cobrador de impostos e a gente tem as forças amarelas, as forças armadas com o soldado amarelo. Então, aqui a gente tem essa exploração que é muito associada à corrupção também, certo? E o determinismo, né? Uma ideia de que sempre será assim, que nos leva aí ao ciclo da pobreza. E esse ciclo da pobreza, ele é marcado um pouco pela ideia de que eles começam e terminam. Então, início e fim da narrativa vão ser marcadas pela, deixa eu sumir aqui para vocês, pela retirada. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Com relação à composição do livro. O romance é dividido em 13 capítulos, tá bom? São 13 capítulos, como eu falei com vocês já antes. Eles são relativamente independentes.
e trabalham com núcleos narrativos diferentes. Então, o que que quer dizer? Que os capítulos não são ordenados em estrita relação de causa e consequência. Igual eu falei, pode até haver uma ideia de temporalidade, mas não há uma ideia de causa e consequência. O que que significa? Significa que o capítulo 2 não começa onde termina o 1, o 3 não começa onde termina o 2, e assim sucessivamente, tá? E aí agora a gente vai para uma síntese, desculpa, galera, de cada um desses capítulos. Fechou? Fechou, fechou, fechou. O primeiro capítulo chama Mudança. E esse capítulo ele tem a apresentação da família como um grupo de retirantes. Como eu falei com vocês antes, não começa falando eh, do nome deles, só fala que é um grupo de retirantes. E aí vocês lembram que existem vários diálogos aí possíveis, tá? Inclusive, como a gente vai falar mais à frente de Campo Geral, em alguns momentos eu vou falar com vocês também que é possível fazer esse diálogo com o Campo Geral, mas aí a gente vai ter uma aulinha de Campo Geral e depois outra aula relacionando as duas obras, fechou? Porque as duas obras têm contextos sociais um pouco parecidos, tá? A desigualdade. No caso lá de Campo Geral, a gente está falando do interior de Minas Gerais, né? Já no caso de Vidas Secas, a gente pensa aí que poderia ser um Nordeste tipo Alagoas, devido ao Graciliano Ramos ser de lá, né? Mas a gente não sabe necessariamente onde é, não há um espaço bem definido. A gente sabe que, e isso é uma marca da obra, né? Porque essa falta de espaço definido mostra o processo de travessia a que as personagens estão sujeitos e mostra também essa falta de pertencimento, essa falta de identidade e essa retirada de condição humana mesmo dos nossos personagens. Por isso que há o espaço da narrativa Vidas Secas é um espaço de retirada, tá bom? Eles começam retirando, eles encontram uma casa abandonada, ficam nessa casa um tempo e depois retiram-se de novo, beleza? Beleza, 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 Má. Então a gente tem aí a apresentação da família como um grupo de retirantes, o que já é uma crítica social. Lembra lá que a gente está falando da geração de 30, e que a geração de 30 ela é marcada pela denúncia social. E um dos pontos que o Brasil estava vivendo nesse momento era a questão dos fluxos migratórios, né, do Nordeste para as cidades. Além disso, a gente tem a animalização das personagens, né? Começa e eles têm um papagaio. O Fabiano, nesse momento, a gente tem algumas coisas que são bem marcantes. Por exemplo, eles estão muito cansados, e aí o filho dele está muito cansado. E ele pensa assim: ah, eu podia matar esse menino. Tipo, ele olha pro menino que não consegue andar e fala: ah, podia matar esse menino, era mais fácil, tá tão difícil essa caminhada. Podia matar. Com o facão na mão, ele pensa. Mas aí depois ele fala: não, não vou matar. Então a gente tem esses processos assim que são muito fortes, porque demonstram essa falta, assim, quando falta tudo a uma pessoa, quando falta educação, falta saúde, falta casa, né, moradia, falta água, falta tudo, essas pessoas elas acabam se animalizando. E aí essa família ela não consegue se expressar muito bem, ela só faz o tempo inteiro sons animalescos, sons guturais, tá? E aí, passando fome, o que que ele faz? Ele mata um papagaio para o papagaio que era da família, que era um papagaio que não falava, porque a família em si não falava, e como o papagaio repete, então já que a família não falava, o papagaio também não falava. E aí ele vai e mata esse papagaio para eles conseguirem comer e tudo mais e continuar o processo de retirada. Então, esse primeiro capítulo é um capítulo muito marcante porque nos mostra muito essa realidade. E aí tem alguns elementos da seca que eu coloquei aqui para vocês, que aparecem aí durante a narrativa como um todo, mas que aparecem aqui de forma mais expressiva no primeiro capítulo. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco, para vocês terem noção de como que é essa adjetivação, quando eu falo que é uma adjetivação árida, que leva isso pra gente, tá bom? Opa, então vai lá. Eu aperto os botões todos errados, galera, foi mal. Então vai lá. Eh, Aí ele tem essa animalização, assim como o papagaio, a família não fala, já falei, faz sons guturais. E aí, olha aí, a caatinga, que é uma mata branca, que são os espaços entre uma vegetação e outra pela secura da terra, vai aparecer muito. Tem a ideia do rio seco, que pra gente vai ser uma metáfora muito importante, tá?
porque é a ausência de recursos de água, de comida. Então, o rio, olha, o rio é sempre. O rio, em toda a literatura, em toda a simbologia do rio, é aquela ideia de vida. É uma ideia eh, de recurso. O rio é um recurso de alimento, é um recurso de água, é um recurso de tudo, sabe? De fertilidade do solo. Então, o rio, enfim, o rio significa vida. E olha aí, o rio é seco, como a vida é seca. Então, esse rio seco é muito forte para a gente por causa disso, tá bom? É o juazeiro, que é um dos símbolos da caatinga, que é uma das poucas árvores aí da caatinga que não perde a floração. Então ele acaba sendo um lugar em que os retirantes, eles vão se sentar para descansar e pegar uma sombra do sol escaldante que tem, né, na caatinga como um todo. Beleza, galera? E aí, aqui eu fiz um resuminho para vocês, vou ler esse resuminho e a gente vai seguindo aí para os próximos capítulos. Então, nesse capítulo, como eu falei com vocês, né, a gente tem o primeiro capítulo, que é mudança, que é o início da retirada. Então, olha aí. O vaqueiro Fabiano, sua esposa Sinhá Vitória, os dois filhos do casal, o menino mais velho e o menino mais novo e a cachorra-baleia, 5 indivíduos secos, como a paisagem, que os cerca, formam uma família que se arrasta pela caatinga do sertão nordestino em busca de sobrevivência. Até pouco tempo antes, o grupo contava também com um papagaio que foi sacrificado, já contei para vocês, para matar a fome da família. Inclusive, ele pensa em matar o filho, né? Mas não mata, mata o papagaio. Beleza? Beleza. A família silenciosa, guarda aí, só se comunica através de expressões agressivas e sons guturais. Depois de vários dias de caminhada, o grupo chega até uma casa abandonada que fica em uma fazenda. Eles chegam com muita fome, com muita, muita fome. E aí a cachorra-baleia, que é muito importante pra gente. Lembra que eu falei com vocês que, inclusive, o livro, ele começou, né? O primeiro capítulo a ser escrito foi baleia, nem foi mudança, foi baleia. Então, caça um preá, né? Uma preazinha, que a gente daqui da região conhece muito, e eles vão comer essa preá. E aí, durante a noite, as estrelas desaparecem. Isso é uma coisa muito importante, porque a natureza aí, ela o tempo inteiro vai prenunciar para a gente a seca, tá? E quem é da roça ou quem já viveu na roça sabe que há essa expressão muito forte, essa coligação, né? De entender quando chega a seca e quando que é o período de chuva, pela observação da natureza. E aí já aparece isso, que é o quê? As estrelas desaparecem, que é o início de chuva certa. E aí Fabiano se enche de esperança. Eles encontram uma casa abandonada. Então a gente tem aí a ideia de esperança. Isso é importante também, porque o livro inicia com a esperança e termina com a esperança também quando eles migram para a cidade, tá? Só que aí o que que acontece? É uma esperança que a gente sabe como é um ciclo. Aí eu falei com vocês já do ciclo da pobreza, essa ideia de travessia, esse lugar, né? Esse sem lugar, esse não lugar dessa família. É um não lugar de tudo que é contra eles. Então, por mais que a família se encha de esperança e de sonhos, esses sonhos também não vão não, a gente tem uma ideia determinista aí no livro que mostra que não é bem assim, que você pode sonhar, mas você já está predestinado a sofrer, entendeu? Então a ideia é essa. O segundo capítulo é Fabiano, e aí nesse capítulo, então, nós temos a apresentação do Fabiano como um homem bruto. O Fabiano se compara a um tatu que deve se esconder debaixo da terra. E aí então nós temos mais uma vez a animalização. Animalização, tá? Isso é um cecídio, deixa eu colocar aqui. Animalização das personagens. O Fabiano não sabe se comunicar, tá bom? Ele apenas berra o tempo inteiro e faz grunhidos, e por isso que ele é que é processo. A representação desse processo de reificação que eu falei com vocês, que eu expliquei lá no início do vídeo. Ou seja, de coisificação do homem e de um sistema de opressão e exploração do outro, tá bom?
Eu coloquei aqui para vocês que também é visto na Hora da Estrela, porque eu tinha colocado uma questão aqui no fundo que falava da Hora da Estrela também, mas aí depois a gente pode falar sobre isso. O Fabiano se compara o tempo inteiro ao seu Tomás da Bolandeira, que é um personagem que é um homem letrado, tá? Então ele vai representar a cultura, a educação que o Fabiano não teve acesso, né? Então, a que o Fabiano não teve acesso. Fechou? Fechou. E aí, o determinismo, embora ele o tempo inteiro se compare a isso, o determinismo faz com que ele creia que ele não é homem, que ele deve ser um bicho e que ele deve ser forte para ensinar aos seus filhos uma lição de sobrevivência. Então, o tempo inteiro aqui a ideia é sobreviver e ser forte. Opa, homem bruto e forte. Lembra lá que a gente falou de os sertões. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, lá de Euclides da Cunha, do pré-modernismo que eu falei com vocês. Então, não se esqueçam dessas intertextualidades, beleza? Beleza, beleza, beleza. E aqui um trechinho para vocês explicando. Vem a chuva e, junto com ela, o dono da fazenda, que diz a Fabiano para ir embora. O vaqueiro implora para ficar no local, o vaqueiro é o Fabiano. O pedido é aceito e Fabiano passa a trabalhar na fazenda. Acompanhado de Baleia, Fabiano sai em busca de uma novilha perdida e, no meio do caminho, um dos filhos aparece e começa a interrogar o vaqueiro, que não sabe se comunicar, não sabe responder. Fabiano, o que que acontece? Ele sente essa imensa dificuldade de se comunicar. Então ele lembra do seu Tomás da Bolandeira, que era um homem que estudava e que não precisava mandar, que ele só precisava pedir. E aí ele ainda compara o Tomás da Bolandeira com o patrão, né? Então olha lá, tanto o Fabiano quanto o patrão, eles eram aí essas pessoas que só berravam, que não sabiam conversar. Então, essa ausência, isso é muito forte, sabe? Porque a ausência de estudo aparece muito nos livros do Graciliano Ramos como algo que desumaniza os indivíduos. Lembra que eu falei com vocês que é tanto o oprimido quanto o opressor que passam por isso? Então, tanto aquele que explora, como o patrão, quanto o explorado, como o Fabiano, eles vão perder a humanidade, porque eles não sabem se comunicar, né? Porque parte-se de um pressuposto de que só é preciso explorar o outro e o outro só conhece a ideia de exploração, tá bom? Eh, Aí ele vai falar, né, da cama, que eu falei com vocês lá, aquela comparação da cama. A cama que assim a Vitória queria era uma cama de lastro de couro, como a de seu Tomás. E aí Fabiano não conseguia dar isso, né, para ela. Ela tinha uma cama de varas. Então ela queria, ela se queixa durante o livro inteiro, ela se queixa de dor, dor nas costas, porque ela queria uma cama como a de seu Tomás da Bolandeira. Fabiano olha para Caatinga e prevê a seca em breve voltaria. E aí que ele precisa resistir, ser forte e ensinar seus filhos a lição da sobrevivência. Daí a ideia dos sertões lá, o diálogo com os sertões. Então, depois que eles chegam na casa, né, chove. Lembra lá que eu falei com vocês a estrela? Falta estrela, então vai chover. Chove, e aí, como choveu, o dono da fazenda chega. Aí o dono da fazenda chega e fala: Ô, meu filho, sai fora. Aí o Fabiano fala: Não, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui. E ele deixa o Fabiano ficar, mas para isso ele vai explorar muito o Fabiano. Enquanto isso, o Fabiano vai aí procurar uma novilha que está perdida, e seu filho começa a conversar com ele e tudo mais. E aí ele não consegue se comunicar, e como ele não consegue se comunicar, ele fica irritado, e aí ele lembra do que falta para ele. E quando ele lembra do que falta para ele, ele lembra do seu Tomás da Bolandeira. Beleza? Beleza, Mai. Então vamos lá para o nosso próximo capítulo, que é Cadeia. Cadeia é um capítulo bem triste, tá? Porque vai mostrar pra gente aqui a questão da opressão sofrida, tá? Eh, por parte, né, que o Fabiano sofre essa, ele é oprimido, né, e tem como agente, o agente dessa opressão é o soldado amarelo, que vai ser as Forças Armadas. E aí nós vamos entender aqui que há uma crítica ao abuso de poder, né, das Forças Armadas também, tá bom? Lembrando que o Graciliano Ramos
Ele era contra, né, o sistema que a gente estava tendo no Brasil aqui e tudo mais. Então vai lá. Crítica à força armada do país e ao governo que abusam do seu poder para oprimir os outros, aí a gente tem a presença do soldado amarelo. A reiteração do caráter animalizado e objetificado do Fabiano, que não consegue se comunicar e acaba indo para a prisão, sendo surrado e humilhado. E aí ele fica confuso, tá? Porque ele não consegue pensar nisso e revoltado. O que acontece? O Fabiano, ele vai lá para a cidade comprar mantimentos. E aí ele sente sede e começa a beber uma cachaçinha lá de boa. Tô bebendo minha cachaça. Aí chega um soldado amarelo e fala: Ô, bora jogar baralho. Ele vai jogar baralho com o soldado amarelo. E ele e o soldado amarelo perdem tudo. E aí o soldado amarelo fica puto com ele, começa a. Inclusive, ele perde o dinheiro, né? Que era pra ele comprar os mantimentos lá, que assim, a Vitória tinha mandado ele comprar. E aí ele fica chateado e sai. E aí o soldado amarelo fica puto com ele, começa a provocar ele. Ele fica puto com o soldado amarelo, vai responder o soldado amarelo gritando, porque ele só sabe conversar assim. E aí o soldado amarelo vai lá e prende ele, leva uma surra na prisão e tudo mais, tá? Então eu vou aqui ler pra vocês bonitinho o resuminho pra vocês olharem. Fabiano vai à feira da cidade comprar mantimentos, depois de se sentir enganado por todos os vendedores. Isso é importante também, né? Porque o Fabiano ele não consegue se comunicar. Então, ele tenta comprar as coisas e acha que todo mundo tá passando a perna nele. E realmente as pessoas tentam, né? Lembra lá, o capitalismo e a ideia de. Meu Deus, foi mal, galera. Exploração do outro. Eu tô um pouco gripada. Do outro. Então o vaqueiro vai parar na bodega e vai resolver tomar um trago de pinga, né? Pois estava com calor lá. Então aparece o soldado amarelo, que vai representar pra gente as Forças Armadas. Então é uma metonímia aí das Forças Armadas, né? É a parte pelo todo. E amigavelmente convida ele para jogar carta. O Fabiano não sabe responder, se sente intimidado pela farda, tá, gente? Isso é importante porque são dois momentos em que ele se sente intimidado pela farda. Então, a farda do soldado é uma representação da força. E isso intimida o Fabiano, tá? O Fabiano aceita entrar na partida, ele vai, perde tudo, e aí ele resolve ir embora. Aí o soldado amarelo vai atrás dele e começa a provocá-lo. O Fabiano vai e xinga o soldado, e aí esse vai e prende o Fabiano. E aí, na cadeia, sem entender o motivo da sua prisão, ele não entende. É isso que acontece, como ele não sabe se comunicar, ele não entende o que está acontecendo quase nunca, e aí ele fica lá revoltado, apanha, é, é humilhado e passa a noite lá, em completo estado de confusão mental, remoendo sua revolta. Beleza? Nosso próximo capítulo aí, Sim, a Vitória, que é a esposa do Fabiano. Assim, a Vitória, o que que acontece? Ela vai mostrar pra gente muito a ideia da desigualdade social. Lembra que eu falei com vocês da cama? O tempo inteiro ela compara sua cama de vara com a cama de couro e com estrados do seu Tomás da Bolandeira. E aí, assim, a Vitória, o tempo inteiro, ela queria uma vida melhor. Ela queria. Ela vai representar, inclusive, os sonhos, né? Ela é mais esperta que o Fabiano, ela consegue falar mais que o Fabiano. Ela representa muitos sonhos, tá? E uma ideia de mudança. Assim é a Vitória, ela sonha com a cama, tá? Ela sonha com o futuro dos filhos. Ela sonha com um Fabiano que seja mais amável e tudo mais. Só que, como a gente falou, a gente tem uma ideia de determinismo muito grande e a ideia da desigualdade social como uma marca, né, desse livro. Então, por que que ela vai representar tanto essa desigualdade? Porque enquanto ela representa o sonho, a gente tem uma obra que mostra para a gente aí de maneira muito forte, muito dura, a realidade. Então, há uma diferença entre o que assim a Vitória sonha e o que acontece realmente. Há também uma menção à miséria, ao desconcerto da família diante dos outros, né?
Assim, a Vitória tem um momento em que a Vitória briga com o Fabiano porque ele gastou dinheiro em jogo e em bebida. E aí ele fala: "Ah, mas se você que fica aí usando esse sapato grande que não cabe em você, fica parecendo um papagaio". Então, tem essa ideia e esse desconcerto da família também quando ela compra as roupas, né, para os meninos irem para a festa, pra eles irem para a festa da cidade. Então, vamos lá. Então, olha lá. Incomodada pelo desconforto de dormir em uma cama de varas e frustrada por mais um adiamento do sonho de possuir uma cama de couro, né? Porque o Fabiano gastou dinheiro. Sim, a Vitória reclama com o Fabiano a respeito do dinheiro gasto com o jogo e com a bebida, e ele, irritado, vai lá e reclama da despesa com sapatos de vernizes, caros e inúteis, assim, a Vitória. E ele vai e fala que ela ficava parecendo um papagaio e tal, e ela fica bem chateada. Próximo capítulo, o menino mais novo. Esse capítulo ele é legal, que ele mostra pra gente bem a visão do determinismo, que vai perpassar toda a narrativa também. Lembra que assim como eles iniciam com a retirada, eles encontram um lugar, ficam nesse lugar, mas depois eles voltam para a retirada. Então, sempre assim, ó, é um ciclo, né? Que é o ciclo da pobreza aí, que a gente poderia colocar como se fosse assim, sempre indo e indo, tá bom? E aí, esse ciclo, essa travessia, né, que perpassa aí pela narrativa inteira, porque é um processo de retirada, ela vai ser muito marcada pelo determinismo. Então, o menino mais novo, ele quer ser um vaqueiro, assim, com o pai, e aí ele tenta, né, montar num bodezinho lá, tadinho. É lançado ao chão, humilhado. Ele olha um bode, e fala: você é um vaqueiro, igual meu pai. Tenta de todas as formas domar esse bode. Enquanto isso, o irmão dele e a baleia racham de rir dele, a baleia é a cachorra, né? Racham de rir dele. A baleia, galera, ela é muito importante pra gente. A baleia é uma personagem que, apesar de ser o cachorro, ela é praticamente a personagem mais humana da obra. Ela tá o tempo inteiro com os filhos do Fabiano, o tempo inteiro com a família, ela caça pra família, ela o tempo inteiro é descrita como realmente parte da família mesmo, tá? E aí, o filhinho dele, tadinho, também fracassa do mesmo jeito que o Fabiano. Então, olha aí, ao observar Fabiano, que tentava amansar uma égua, o menino mais novo imagina que podia ser vaqueiro como seu pai. Com o desejo de surpreender o irmão mais velho e a cachorra, ele decide fazer algo ousado, montar em um bode. Se ele conseguisse, ele seria igual ao pai. Mas aí ele resolve colocar o plano em prática e pulando no bode no bebedouro. Ele tenta lá ficar em cima, até consegue ficar um tempinho, mas aí ele cai no chão. E aí a baleia olha pra ele, tipo, cara, o que você tá fazendo? E o irmão racha de rir dele, né? E aí ele só quer crescer pra ficar igual ao pai, tá bom? Pra ficar igual ao pai. Então a gente tem aí já a representação do Fabiano como animal, né? Sem conseguir se expressar direito e tudo mais. A gente tem a representação da Sinhá Vitória, que vai mostrar pra gente todos os sonhos que não conseguem ser realizados por causa dessa desigualdade social mesmo. E agora a gente tem a representação do menino mais novo, representando o determinismo, ele queria ser igual ao pai e tudo mais. E vamos agora para o menino mais velho. O menino mais velho, ele, inclusive, se a gente parar para conhecer a vida do Graciliano Ramos, a gente vai ver que há uma relação entre o menino mais velho e o Graciliano Ramos, tá? O Graciliano Ramos é esse menino. Como assim, Má? Ele é esse menino? Não, não necessariamente. Mas o Graciliano Ramos foi esse menino que, no meio de um contexto de ter um futuro pré-definido, quis se interessar pelos estudos, pelas palavras. Inclusive a surra que o menino mais velho toma, tá? Um xingamento e tal, uma surra que ele toma, aparece em um livro do Graciliano Ramos que chama Infância, que realmente ocorreu. Então, assim, alguns pontos da obra, e é por isso que a gente sabe que esse narrador ele se solidariza muito com as personagens, porque alguns pontos dessa obra coincidem com pontos da vida do próprio Graciliano Ramos.
E aí, o Graciliano Ramos, em meio a todo um contexto de seca e tudo mais, ele se interessou pelas palavras, assim como o menino mais velho. Enquanto o menino mais novo, ele queria lá ser igual ao pai, o menino mais velho não, o menino mais velho queria entender as palavras, queria saber o que que significava. Queria saber, por exemplo, o que que significava inferno. Ele achava essa palavra inferno tão bonita e ele achava que inferno, tão bonito como era, não podia descrever a vida dele e da família dele. Então ele se interessa pelas palavras. E aí ele mostra muito essa ausência de educação e do conhecimento das palavras. Porque a falta de educação faz com que ele não consiga, né, entender essas questões mesmo. Então, o menino mais velho, ele assim como assim a Vitória, então a gente tem assim a Vitória e o menino mais velho que vão representar esse mundo do sonho, esse mundo, no caso dele, da escrita, eu não vou colocar da escrita, das palavras, né, esse interesse pelo que as palavras significam. Diferente, por exemplo, do menino mais novo e do Fabiano, que achavam que tudo isso era uma besteira. O Fabiano só queria que os filhos pudessem sobreviver, enquanto assim a Vitória sonhava por um mundo melhor para eles. Já o menino mais novo queria ser igual ao pai, um vaqueiro e tudo mais. O menino mais velho já sonhava com o significado das palavras. Então a gente tem essas dicotomias aí, que como o próprio como eu já disse com vocês, demonstra o próprio cenário brasileiro, né, que estava muito dividido entre uma polarização aí entre o capitalismo e o comunismo e tudo mais. Então, há ainda uma comparação entre a seca, a desigualdade social e a vida da família de Fabiano com o inferno, tá bom? E a vida, faltou aqui, da família de Fabiano com o inferno. Então, olha aí. Andando pela fazenda, o menino mais velho ouve a benzedeira Sinhá-Terta pronunciar a palavra inferno. Sem saber o significado da palavra, recorre à mãe. Impaciente, Sinhá Vitória responde que era certo lugar ruim demais. O menino, então, pergunta ao pai, que não lhe dá ouvidos. Tá vendo? O pai não dá ouvidos. Insatisfeito com as respostas às suas perguntas, o menino mais velho retorna à mãe. Dessa vez, sim, a Vitória fala que o inferno é um lugar com espetos quentes e fogueiras. Tentando entender melhor, o menino pergunta se ele já havia visto o inferno. Se ela já havia visto o inferno. Gente, isso é muito legal, porque ele fala: "Ai, como é que você sabe? Você já viu o inferno?" E aí ela fica ofendidíssima, ofendidíssima, assim, fica puta com ele, sabe? É... Ofendida com a pergunta, assim, a Vitória dá-lhe o cocorote. O menino sai chorando e vai consolar-se com baleia. Mais uma vez, baleia aqui pra gente. Ele não entende como uma palavra tão bonita como inferno poderia ter um significado tão ruim. Começa a refletir sobre sua vida e sobre sua realidade. Aos poucos, vai lembrando de todas as dificuldades enfrentadas pela família e talvez aquilo tudo fosse o inferno. O menino abraça a baleia, que se sente incomodada com o aperto. A baleia não gosta. Então, aqui a gente tem essa ideia aí. Inclusive, de que a realidade em que ele vive pode ser comparada com o inferno, beleza? Inverno. Inverno é outro capítulo muito bonito. A gente tem uma chuva torrente muito forte e aí a família precisa ficar na cozinha lá da casa, que é o único lugar em que não entra água e tudo mais. E aí eles, junto ali de um fogo, né, para se esquentar, eles começam a tentar, né, o Fabiano começa a tentar contar histórias para os filhos. Mas ele não consegue contar a história, porque ele não sabe se comunicar direito. E aí, como ele não consegue contar a história, ele se irrita. E aí, a gente vê mais uma vez essa fragilidade, tá? Então, vamos lá. A seca e as chuvas torrentes assustam a família. Ah, galera, isso aqui é outra coisa importante, tá? Nessas regiões, a gente tem, assim, uma seca muito grande, um período muito grande de seca. E aí, quando tem chuva, não é uma chuvinha pouca. Ah, uma chuvinha boa, uma bênção que vai fazer florescer. É uma chuva torrencial. Então não existe um meio termo, sabe? Ou a destruição chega pela seca, ou a destruição chega pela chuva, entendeu? A natureza, como eu falei com vocês, é muito categórica, como algo que influencia nesse determinismo. Então a seca e as chuvas torrentes assustam a família, pois ambas significam destruição. Não há, portanto, meio termo. Ou se perde tudo pela seca, ou pelas águas que enchem e tomam tudo nas casas. Fabiano se mostra ainda mais confuso, animalizado e
sem capacidade de comunicação, como eu falei com vocês, porque ele tenta contar a história para os filhos, mas não consegue, aí ele fica nervoso, não lembra o que que ele está contando e tudo mais. Olha lá. O inverno chega trazendo chuvas e mais problemas para a vida da família de Fabiano. Tentando se aquecer, a família se reúne em torno de uma fogueira e Fabiano começa a contar histórias que não fazem sentido. A comunicação da família é precária. Sim, a Vitória e Fabiano conversam emitindo sons guturais e falando muito alto. É assim que se entendem. Sim, a Vitória ouve o som do rio, que se antes era baixo e longínquo, agora é alto e a assusta, a ideia da enchente, né? A esposa do vaqueiro tem medo de uma inundação e das implicações para a família caso a água chegue até a casa em que vivem. Olha aí um trecho. A água tinha subido, alcançado a ladeira, estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sim, a Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isso acontecesse, a casa seria invadida. Os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro, como preás. Olha aí de novo a animalização, né? Como preás. Galera, então a natureza aí sempre muito determinista. Festa é um capítulo, tá? Em que eles vão para uma festa na cidade. E aí fica mais visível ainda a desigualdade pra gente. Nesse capítulo, né, os meninos eles não conhecem o nome das coisas e lembra muito uma parte aí de Campo Geral que eu vou falar com vocês mais à frente, em que o Miguelinho põe os óculos, né? E aí o Miguelinho enxerga tudo pela primeira vez. Então a falta de conhecimento aí o encantamento que os meninos, né, de Fabiano têm aí com a falta de conhecimento dos nomes, aí eles imaginam o que que aqueles nomes significam, lembram muito o Miguelinho aí de Campo Geral, que a gente vai falar mais à frente, tá bom? Os meninos não conhecem o nome das coisas, as roupas ficam apertadas, ficam feias, eles não conseguem. O Fabiano não consegue se comunicar com ninguém, então ele bebe demais e fica contra tudo, fica contra todos, quer brigar com todo mundo, acaba dormindo na calçada. Sim, a Vitória lembra de novo da cama lá do Tomás da Bolandeira e fala: Ai, meu Deus, só queria uma cama de couro. E aí a festa na cidade só escancara ainda mais que a cidade não foi feita para os meninos, tá bom? Que a cidade não foi feita para os meninos, nem para eh, Fabiano, nem para, sim, a Vitória, tá bom? Aí, quem já leu aí A Hora da Estrela vai lembrar que a Macabeia, no início lá do livro, o narrador, né, o Rodrigo SM, ele fala exatamente isso. Ele fala que a cidade inteira era contra Macabeia. E Macabeia, assim como os personagens de Vidas Secas, era o quê? Uma imigrante, né, uma nordestina, que retirou-se para a cidade. Então, a cidade contra Fabiano aí, do mesmo jeito que a cidade era contra Macabeia lá. Então, vai lá. Marca da desigualdade entre a família de Fabiano e as pessoas da cidade. Os meninos não conhecem o nome das coisas, as roupas ficam apertadas e feias. Fabiano bebe e se revolta contra tudo. Respostas irracionais para tudo, beleza? Então, olha lá. A família se arruma para ir à festa de Natal da cidade. Os meninos e o pai vestem calças e paletós feitos por Sinhá Terta. Todas as roupas ficam apertadas, pois Fabiano dera pouco tecido para a mulher costurar. Desconfiando de que ela queria enganá-lo, ele fica o tempo inteiro desconfiando disso, galera. Lembra lá na cidade que ele acaba perdendo dinheiro porque ele acha que todo mundo quer enganar ele? Ele não sabe conversar, né? Chega na cidade, todos vão a um riacho lavar os pés e calçar os sapatos, que incomodavam muito Fabiano. Ele se sente desconfortável naquele ambiente, imagina que todos caçoavam de suas roupas e de suas ações, começa a beber e a desafiar todos os que passam, sem conseguir nenhuma atenção. Os meninos, assustados com as luzes da cidade, imaginam histórias extraordinárias, ficam imaginando o nome das coisas e tudo mais. E Fabiano dorme na calçada, enquanto Sinhá Vitória lembra mais uma vez da cama de couro e de seu Tomás da bolandeira. Tá bom? Ai, gente, baleia. Baleia, eu nem acredito que eu vou contar isso, porque se você estiver lendo o livro, é agora que você mais vai chorar, tá? Baleia, que ficou parecendo um peito em vez de um olho, foi mal. Baleia é o capítulo mais triste de todos. Como eu falei com vocês, Baleia é uma cachorra, mas ela é mais humanizada que todo mundo, que as próprias famílias. E aí, a morte de Baleia
pode representar para a gente a quebra do único laço afetivo e humano que a família era capaz de estabelecer. Todo mundo ia se consolar com a baleia, né? Lembra lá do menino mais novo, tadinho, que até quando a baleia olha para ele, ele fica envergonhado. E o mais velho, depois de levar uma surra da mãe e pensar em como que sua vida era ruim, abraçada com a cachorra. E aí, o que que acontece com baleia? Baleia, inclusive vou dar outra curiosidade sobre Graciliano Ramos e, na verdade, sobre o sertão. É que é muito comum que no sertão os cachorros tenham o nome de animais aquáticos. Por quê? Por causa da doença raiva, né, que é a hidrofobia. E aí a ideia de colocar animais aquáticos, tipo lá no São Bernardo, o nome do cachorro do Paulo Honório é tubarão. Por quê? Porque aí significaria que seria uma forma de tentar defender esse cachorro da raiva, né? E aí, porque se colocar o nome de um animal aquático, ele não vai, entre aspas, ter medo de água, que é um dos sintomas lá do cachorro que tem raiva. E aí, o que que acontece? A baleia, ela fica doente. Ela provavelmente teria raiva. E aí, o Fabiano e assim, a Vitória começam, ela fica muito doente, eles começam a achar que ela tá com raiva, achar que ela tá com raiva. E aí, ele então resolve sacrificar, porque ela não pode passar raiva pros meninos, porque senão os meninos iam morrer, né? E aí é muito foda, velho, porque na hora que ele vai sacrificar a baleia, gente, esse capítulo dói demais. Na hora que ele vai sacrificar a baleia, ele erra, ele não acerta a baleia direito. Então ela se sente ali traída ela vai atirar nela, ela vê o próprio dono atirando nela, ela não morre de primeira, ela se machuca e aí ela corre pra lá pro morro, pra debaixo de uma árvore, onde ela começa a sonhar e a delirar com preás. Demora demais, demais, demais pra baleia morrer. E a gente fica agonizando junto com ela. É horrível, 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 horrível. Ai, vamos lá então. Oh, Deus, cheguei e saí aqui, tá vendo? Desculpa aí, vai lá, vai lá, vai lá. Cadê? Aqui. Voltei. Voltei. Então vai lá. Então, ela pode representar essa quebra do único laço afetivo. A falta de conhecimento e o medo de Fabiano de sim a Vitória fazem com que ele mate a cachorra, né? Por acreditar que ela tinha raiva. E a morte é dolorosa e demorada, e permeada de sonhos com preás gordos, enormes em um mundo de fartura, que seria o símbolo do desejo aí, né? Do Fabiano e da sua família de retirantes. Ai, gente, é muito horrível. Aí é um trecho pra vocês verem como que é horrível. Ai, vai lá. A cachorra-baleia estava para morrer. Baleia está muito doente, tinha emagrecido e várias feridas apareceram por todo seu corpo. Fabiana acredita que a cachorra está com um princípio de hidrofobia, raiva, e decide matá-la. Sim, a Vitória leva os filhos para o quarto. Os meninos assustados choram e falam: Vão bulir com baleia? Os meninos tentam resistir para salvar a cachorra, mas sim a Vitória abraça os dois filhos, esforçando para tapar os ouvidos. Fabiana atira na parte traseira do corpo de Baleia. Sim, a Vitória começa a rezar e os meninos choram muito. Baleia tenta caminhar até os juazeiros onde se sentia confortável, mas seu corpo não aguenta. Ela para no meio do caminho. Deitada, Baleia entra em uma espécie de transe e começa a sonhar com um mundo de fartura em que nenhum membro de sua família passasse fome. Um mundo cheio de preás, gordos e enormes. Ai, gente, é horrível. É horrível, horrível, horrível. Sério. É horrível. Desculpa por acabar com vocês aí, mas é horrível. Então vai lá. Contas, que é o próximo capítulo, é a representação da exploração do outro, do coronelismo e da exploração da mão de obra dos retirantes. Nesse capítulo, o Fabiano vai fazer conta lá, ele vai, né, receber do patrão, e aí o patrão meio que engana ele, fica falando, não, são os impostos, são os impostos. E aí o Fabiano, que trabalha horrores, ganha pouquíssimo, mesmo tendo feito conta lá com assim a Vitória e falado: olha, é isso que o senhor me deve. O patrão fala: não, não é isso que eu te devo. Então, esse capítulo vai representar para a gente aí a exploração da mão de obra dos retirantes. Fabiano, ele é enganado, explorado, ameaçado e humilhado pelo patrão.
que não pagam devidamente por seu serviço. Inclusive, galera, é por isso que ele se sente o tempo inteiro enganado, porque o tempo inteiro ele é logrado, o tempo inteiro é, ele é explorado pelo outro. A marca do capitalismo é a exploração do outro, lembra lá? Fabiana é enganada, explorada, ameaçada. Há uma crítica sutil à ausência de reforma agrária no país. Lembra que eu falei com vocês? Então, aqui a gente tem uma crítica sutil à ausência de reforma agrária, né? A ideia de que as terras não são devidamente divididas e escancaram-se o coronelismo e a desigualdade, que são características aí que a gente vive muito na década de 30 e da década de 30 e 40. Então, Fabiano trabalha sobre o sistema de partilha de animais com o patrão. Entretanto, como não possui terras, o vaqueiro sempre vende suas reses ao próprio patrão, a um preço bem baixo do mercado, vivendo, portanto, constantemente endividado. Ao receber o pagamento, Fabiano consulta a esposa a respeito do acerto de contas do patrão. Sim, a Vitória faz cálculos com sementes de várias espécies e chega a resultados diferentes. O vaqueiro se sente roubado e reclama diretamente com o patrão, de forma bastante enfática. Irritado com as reclamações do vaqueiro, o patrão ordena que Fabiano procure então outro trabalho. Então ele recua, submetendo-se às contas do chefe. Então é isso que acontece, tá, galera? Soldado amarelo, lembra daquele soldado amarelo que colocou ele na prisão? Lá quando ele foi para a cidade e jogou, e em vez de comprar comida, tomou uma. Ele encontra esse soldado amarelo de novo. E aí ele encontra o soldado amarelo no meio do mato com um facão na mão. Lembra que ele estava remoendo de revolta? Aí ele pensa, velho, eu posso matar esse soldado! Mas aí a farda do soldado de novo intimida o Fabiano e ele não mata. Então é um cara recuado, é um animal o tempo inteiro recuado, tá bom? Então vai lá. Representação da subserviência e do medo do povo ao governo. Por mais que Fabiano se revolte contra o soldado amarelo e queira vingança, ele resigna-se, pois o governo é o governo. E aí a gente tem uma pequena não, uma crítica sutil aí à passividade e conformismo do povo diante da ditadura de Vargas. Lembra lá da era Vargas de 30 a 45. Então, Vidas Secas está aqui no meio da era Vargas, tá bom? Então, olha lá. Fabiano, no meio da caatinga, procura por uma égua desaparecida. De repente, nota a aproximação de alguém. Ao virar-se, de facão em punho, percebe tratar-se do soldado amarelo. Sente então um impulso muito forte de vingar-se da prisão sofrida na cidade. Mas a farda e a impressão de autoridade do Estado acabaram por reprimir o vaqueiro. Ele chega à conclusão de que o governo é o governo, tira seu chapéu de vaqueiro, curva-se e ensina o caminho ao soldado. Galera, é muito foda, né? Você pensa, você ser humilhado, ser preso por culpa desse cara idiota, mas o fato dele representar o governo fazer com que você tenha medo de fazer qualquer coisa, de se vingar contra ele. Fechou? Fechou, estamos quase chegando aí ao fim, tá bom? O mundo coberto de penas, a gente começa a ver a repetição aí do ciclo da seca, tá? O mundo coberto de penas, aí a gente vai pensar nas aves aí. As aves vão ser também uma forma de a natureza, lembra lá? A gente teve a estrela, o rio, a, o rio de novo, as enchentes, né? E agora a gente tem as aves marcando aqui pra gente o processo de seca. Então, o ciclo da seca se repete e as aves e a terra já anunciam que a família deverá partir. Então, a gente começa de novo, como eu falei com vocês, ó, o início de novo e de novo e de novo e eternamente. Mais uma vez, o determinismo marca a vida da família, que sem opção repete seus atos, parte em retirada e reforça o ciclo da miséria e da pobreza. Então, o mundo coberto de penas. O mulungu, que é um tipo de árvore, se cobre de aves migratórias, né? Que vão ser as arribações. Sabe quando você fala assim, arriba o pé dali? Quando você fala arriba o pé dali, é levanta. Porque arribar é partir em retirada. Então, as arribações são as aves que partem em debandada. Ou seja, que migram do sertão anunciando a seca, tá bom? Isso são as arribações.
Então, o mulungu, que é tipo de árvore, se cobre de aves migratórias que aparecem pouco antes do período de seca. Fabiano, assustado com a cena, entende que uma forte seca se aproxima. Sim, a Vitória adverte o vaqueiro que as aves matariam o gado. Sem entender como uma ave poderia matar um boi, Fabiano sente-se confuso. Mas o que que a Vitória queria dizer? Que as arribações, migrando, né, ou seja, a migração das aves prenunciaria a seca e a seca mataria o gado. E então, quando ela fala que as aves matariam o gado, ela tá falando isso, que elas prenunciam a seca e que aí o gado vai morrer, tá bom? Não é que elas vão "Miau, miau, miau", em cima do boi, tipo pássaros de Hitchcock. Não, não é isso, tá bom? Então vai lá. Sem entender como uma ave poderia matar um boi. Depois de algum tempo, ele entende que o que a esposa havia dito. As aves sedentas beberiam a água destinada ao gado. Fabiano, então, pega sua água, ou sua espingarda, e dirige-se ao bebedouro e atirando nos pássaros e apanha as arribações que caíram no chão para servir de alimento à família na nova retirada que teriam que empreender. Então ele pega aí, só que ele mesmo entendendo, ele não entende muito bem, né? Por quê? Porque ele ainda acha que elas vão beber a água e não é isso. Elas mostram o anúncio da seca, mas aí ele mata algumas e leva para elas comerem, tá bom? Fuga, aí pra gente terminar, né? Fuga, a gente vai ter o quê? Um diálogo aí com o Campo Geral, porque no final de Campo Geral, Miguelinho sai também no interior. E aí nós temos um determinismo e a denúncia que não requer a ação, apenas a resignação. Porque o Vidas Secas é um romance de denúncia. É um romance de denúncia, mas que traz pra gente uma denúncia que mostra, de certa forma, um determinismo. Por quê? Porque a gente entende que o sertão vai continuar levando essas pessoas para lá. Então, olha aí. Sim, a Vitória reza em desespero. Fabiano olha para o céu azul sem nenhuma nuvem, a vegetação seca e os animais mortos. Assustam a família, mas Fabiano resiste, pedindo a Deus um milagre. Decidem então abandonar a fazenda. Fogem de madrugada, descendo a ladeira e tomando um rumo ao sul. Do Sul. Sim, a Vitória de novo sonhando, ó. Sonha com uma vida diferente. Iriam para uma cidade, os meninos estudariam, teriam uma vida melhor que a de seus pais. Fabiano resiste aos sonhos de sua esposa durante algum tempo, mas no fim cede. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. Então, olha lá, a ideia do determinismo aí, ó, vai continuar. O sertão mandaria para a cidade homens fortes e brutos. De novo aqui, o diálogo com os sertões, lei de Euclides da Cunha, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Então aí a gente vê, bem lindão aí, bem lindão, o último capítulo de Vidas Secas. É assim, deixa eu ver se eu acho meu livro aqui. Ah, ele tá por aqui atrás. Deixa eu ver, peraí. É assim que a gente termina. Opa! Ah, aqui, voltei. É assim que a gente termina aqui, então. Vidas Secas, tá vendo? Ó? O sertão. Dá pra vocês verem? Não, né? Tá muito claro. Então, olha lá. E o sertão continuaria a mandar pra lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sem a Vitória e os dois meninos. Então, aqui, galera, Vidas Secas, Graciliano Ramos, para vocês. Fechou? Então, esses são os capítulos. Espero que vocês tenham pegado aí amanhã. Deixei aqui para vocês duas questõezinhas só para a gente ver se deu para fazer. E depois a gente volta com mais análise de livro e com mais questões. Fechou? Então vai lá. Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sim, a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça,
Fabiano, sombrio cambaio. As manchas do Fabiano, sombrio cambaio. As manchas de Juazeiro tornaram a aparecer. Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram às Juazeiros. Fazia tempo que não viam sombras. Valendo-se de uma narrativa que mantém o distanciamento na abordagem da realidade social em questão, o texto expõe a condição de extrema carência dos personagens acuados pela miséria. O recurso utilizado na construção dessa passagem, o qual comprova a postura distanciada do narrador, é caracterização pitoresca da paisagem natural. Pitoresca é com imagens, sabe? Com pinturas, como se fosse pintado mesmo, imagens. Descrição equilibrada entre os referentes físicos e psicológicos dos personagens, narração marcada pela sobriedade lexical ou caricatura das personagens, compatível com o aspecto degradado que apresentam. Então, olha lá, carência dos personagens. Mantém o distanciamento. Esse distanciamento a gente já falou, que é com uma precisão lexical, né? Falei com vocês lá. Então, nossa resposta aí, letra C de anos. Letra C de anos. Fechou? Mais uma questãozinha aí. Galera, inclusive, se vocês quiserem qualquer questão aí de vidas secas ou de campo geral, entre em contato comigo lá no Instagram, @prof.marinacouto, que eu te mando uma bateria de exercícios só sobre vidas secas aí, separado por vidas secas e campo geral. Manda aí um oizinho lá no Instagram. Me segue lá, inclusive, que aí eu te mando tudo certinho. Fechou? Fechou, show, show. Então vai lá. Considere os seguintes itens nos quais, em passagens extraídas do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos, identifica-se o procedimento do narrador ao reproduzir as falas dos personagens. Nesse ponto, então aí, galera, ficam espertos aí, porque aí está perguntando realmente sobre o discurso indireto livre, o discurso direto ou o discurso indireto. Vai lá. Discurso direto é assim: narrador separa totalmente a sua voz da voz do personagem. Por exemplo, Marina disse, travessão. Olá, pessoal. Discurso direto, tá bom? A minha voz é Marina disse. Aí eu uso dois pontos e travessão, e o travessão marca a voz da personagem Marina. Olá, pessoal. O discurso indireto é só a voz do narrador. O narrador é que fala o que o personagem falou. Então, Marina disse olá ao pessoal. Não tem em momento nenhum a separação do que Marina falou e do que o narrador falou. É só o narrador que fala, tá bom? E, no caso do discurso indireto livre, a voz do narrador se funde não só à voz das personagens, mas também aos seus pensamentos. Marina disse: que cansaço ela estava. Ah, olá, pessoal. Tá vendo? Então, junta a minha questão do cansaço com a minha fala e tudo isso aí se mistura à voz do narrador. Fechou? Olha aí os exemplos para vocês entenderem. Coloquei essa questão exatamente para vocês entenderem o que é o discurso indireto livre. Opa, vai lá. Sumi aqui. Considere então, vai lá. Nesse ponto, o soldado bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Então, discurso direto. Olha lá, dois pontos, travessão, discurso direto. Vê aí se é verdadeiro ou falso. Você vai fazer aí e eu vou só depois te dar a resposta. 2. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam à margem do rio. A lama seca e rachada que escaldava os pés. Ok? Tem fala de narrador e de personagem junto. O narrador separa a fala dele da do personagem. Existe fala de personagem? É discurso indireto? Isso lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Discurso direto? Aí, impressão, olha lá, não tem fala, né? Será que é direto mesmo? Agora, Fabiano queria entender se conseguia a Vitória a respeito da educação dos pequenos. Eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha. Tinha. Discurso indireto livre. Então, vai lá, galera. Vê aí pra mim qual que vocês acham que é a certa. Tan, tararã. E aí eu vou voltar lá e discutir com vocês, tá bom?
Então, nossa resposta é letra B de nádegas. B de nádegas. 1 e 4 estão corretas. Vamos lá, ó. Então, a marca do discurso direto. A marca do discurso direto é 2 pontos, travessão, ou aspas, se a fala da pessoa tiver entre aspas, em vez de 2 pontos e travessão. Tá bom? Então, nesse caso aqui, tem 2 pontos e travessão? Tem. Verdadeiro. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio. A lama seca e rachava, que escaldava os pés. Aqui tem discurso indireto? Não, só tem a voz do narrador. O discurso indireto, você tem a voz do narrador falando o que o personagem fala, tá? Então, Marina disse olá aos alunos. Aí, no caso, Marina disse que. Geralmente aparece assim, ó. Disse que. Falou que. Explicou tal coisa, entendeu? Geralmente é assim que acontece. Geralmente é com uma oração subordinada, tá bom? Substantiva. Então, essa aí é falsa. Isso lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Opa, não tem nem 2 pontos, nem travessão. Tô falsoando aqui, já posso tirar. Agora, olha a 4. Agora, Fabiano queria entender se conseguia a Vitória a respeito da educação dos pequenos. Voz da personagem. Da personagem, não, desculpa, voz do narrador. E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Narrador. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Narrador. Tinha o direito de saber? Tinha. Não tinha. Isso aqui já é o quê? O pensamento de Fabiano. Então, como isso aqui é o pensamento de Fabiano, isso aqui é o discurso indireto livre. Então, 1 e 4 aí, nossa resposta. Fechou, galera? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham pegado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no @prof.marinacouto no Instagram, tá bom? Pode me mandar um oi lá que eu te mando questões aí, milhões de questões sobre vidas secas. Beleza? Um beijo e vai lá e arrasa. Tchau, tchau.